Oração ao Senhor, sempre que retornamos aqui, sempre que o Célio nos faz o convite, é com alegria que nós atendemos, porque nós sabemos, primeiro, do privilégio que nós temos de, como povo do Senhor, podermos adorarmos o nosso Deus, e segundo, também da grande responsabilidade que é e o peso da palavra do Senhor. Então, convido os irmãos a abrirem a Escritura. No Salmo 138 é o texto da nossa reflexão nessa noite, da nossa meditação. Salmo 138, Salmo de Davi. Este é é o primeiro da última série de salmos do rei Davi no livro dos Salmos. Salmo 138, ouçamos atentamente a palavra do nosso Deus. Diz assim: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Neste momento queremos pedir a iluminação do teu Espírito. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, a reter aquilo que nós ouvirmos nesta noite e a praticá-la, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gratidão, ela é uma marca essencial daquele que tem comunhão com Deus. A gratidão é uma marca do cristão. Entretanto, muitas das vezes, como seres humanos, como pecadores por natureza, nós somos rápidos em reclamar, somos mais prontos e dispostos a murmurar do que a agradecer. Estamos muito mais dispostos a reclamar e murmurar diante das dificuldades, das adversidades desta vida, do que reconhecer a bondade do Senhor sobre nós. O Salmo 138 nos convida a mudar a nossa perspectiva a respeito da nossa vida e a respeito dos feitos do Senhor. Davi abre este cântico com uma confissão de gratidão. Ele diz: eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. E não se trata, meus irmãos, de um momento isolado, como nós veremos aqui. Não é uma gratidão em um momento particular, em um momento apenas, mas é um compromisso de vida que Davi faz. Sua adoração é de todo o coração, ele diz, na presença dos poderosos. É uma adoração sincera e pública. O salmista nos mostra que adorar não é algo como um evento, como se faz em um momento apenas, mas que é um estilo de vida. A vida cristã, a vida do servo do Senhor, deve ser marcada por gratidão, por reverência, por confiança no Senhor. Adorar é um compromisso profundo, uma entrega sincera, um louvor que brota da experiência real, verdadeira, genuína com o Deus vivo. É por isso que nós costumamos dizer que é o Senhor quem nos traz à tua casa e que o povo de Deus adora porque é o povo de Deus. Porque quem não é povo de Deus não pode adorá-lo, porque a adoração brota da experiência real do povo de Deus com o Deus da aliança. Ao longo desses 8 versículos que nós veremos nessa noite, o salmista declara
a sua gratidão ao Senhor. E ele mostra que gratidão não deve ser algo ocasional na nossa vida, mas deve ser algo contínuo. Não deve ser algo superficial, mas deve ser algo integral. Não deve ser algo apenas privado, ou pessoal, ou íntimo, mas algo que deve ser testemunhado diante dos povos, diante de todos, diante dos reis, diante dos poderosos. Ele agradece porque Deus é fiel, porque Deus é um Deus que tem um compromisso com seu povo, porque Deus responde às orações. Ele agradece porque Deus fortalece a alma, porque Deus preserva em meio à angústia e leva a bom termo a sua obra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Davi tem intimidade e relacionamento pessoal. Esse é o Deus vivo. Este salmo, meus irmãos, portanto, ele é uma confissão de um coração grato a Deus. Este salmo é uma confissão de um coração grato a Deus. Uma confissão de um coração que se rende diante de Deus e que reconhece sua misericórdia e fidelidade, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus pactual, é o Deus da aliança. A gratidão aqui não é apenas uma emoção, não é um sentimento passageiro, mas uma resposta de fé diante das ações concretas de Deus. E em primeiro lugar, dos versos 1 a 3, Davi demonstra que ele faz um compromisso de adoração a Deus. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Notem, meus irmãos, essas duas expressões, te darei graças e cantarei louvores, usadas pelo salmista. Em essência, elas têm basicamente a mesma ideia, de uma ação que se faz continuamente, de uma ação contínua, te darei graças e cantarei louvores, algo que ele pretende fazer continuamente. O que Davi tem em mente é engrandecer ao Senhor, não de vez em quando, não apenas no domingo, mas sempre, de maneira contínua, ou não, um domingo ou outro, no domingo X eu vou, naquele eu não vou, não apenas assim, de manhã eu fui, à noite eu não vou, já fui de manhã. Não é assim? Às vezes, eu já cumpri a minha parte. Davi tem em mente que engrandecer a Deus, que render graças a Deus é algo que deve ser feito pelo cristão de maneira contínua, não de vez em quando, não sem constância, mas de forma habitual. Davi tem em mente que render graças ao Senhor, viver uma vida de gratidão ao Senhor, é algo que se faz habitualmente. A vida daquele que rende graças ao Senhor é uma vida habitual. Ele faz isso em todas as suas ações. Quando ele acorda, quando ele levanta, quando ele toma o seu café, quando ele caminha, quando ele trabalha, quando ele estuda, ao chegar à noite, ao entardecer, ao dormir. Enfim, é uma vida habitual de adoração, de gratidão a Deus por aquilo que Deus faz. Embora, meus irmãos, ambas expressões, essas que nós citamos aqui, te darei graças e cantarei louvores, tenham semelhanças, Davi está falando de algo que ele faz continuamente. Em essência, elas estão indicando que ele quer realizar uma ação contínua, constante, de engrandecer ao Senhor de maneira habitual. Porém, por outro lado, cada uma delas possui uma ênfase diferente. Cada expressão tem um foco diferente. Notem, te darei graças tem um sentido de oferecer ao Senhor uma gratidão ativa, não de maneira sentimentalista e emocional ou de maneira hipócrita. O que Davi tem em mente é que ele não quer fazer algo apenas pelos lábios. Não é uma oferta hipócrita a Deus. Lembram de Caim e Abel? Cada um ofereceu um sacrifício a Deus, mas Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Na narrativa de Gênesis mostra claramente que Caim não tinha preocupação nenhuma de como ele estava ofertando ou oferecendo a sua oferta ao Senhor. Não havia preocupação.
Por isso que Davi menciona aqui neste salmo que ele quer fazer algo de todo o coração. Basicamente significa que a adoração a Deus envolve o ser humano por inteiro, nos envolve por completo. Você não pode estar aqui pela metade. Somente não pode estar aqui neste momento e pensando na segunda-feira o que você tem que fazer e realizar. A adoração a Deus precisa ser uma adoração por completa, inteira. É isso que Davi tem em mente. Em Isaías 29, verso 13, Deus repreende os israelitas porque eles estavam oferecendo uma adoração vazia. Uma adoração apenas preocupada com o exterior, limitada com a parte externa. E o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Curioso, o Senhor Jesus cita este texto em Mateus, no capítulo 15, verso 8 e 9, para o povo daqueles dias, séculos depois. E seria diferente hoje? Provavelmente não. O tempo passou, mas as pessoas continuam as mesmas, muitas das vezes oferecendo a Deus um louvor dos lábios e não do coração, e não uma vida de gratidão genuína. O que Davi tem em mente aqui é um compromisso diferente, é um compromisso genuíno, que resulta de uma fé e da comunhão que ele tem com o Senhor. Por isso, dar-te-ei graças de todo o coração. E se expressa a disposição de Davi e engrandecer ao Senhor com sinceridade, de maneira íntegra, de maneira completa, de maneira pessoal. Em resumo, meus irmãos, Davi deseja louvar verdadeiramente a Deus. E o louvor verdadeiro envolve gratidão sincera. O louvor verdadeiro envolve gratidão sincera. Não pode ser feito apenas com os lábios, porque isso seria hipocrisia. E ele diz: te cantarei louvores, que também traz a ideia de algo movido ou de modo ativo. Entretanto, conforme nós dissemos, tem uma ênfase diferente nesse trecho aqui. Significa que Davi engrandece ao Senhor com hinos, com música, e como um exímio músico, Davi provavelmente estava pensando em instrumentos musicais, em louvar a Deus com instrumentos musicais, com a música. É interessante que os cristãos são encorajados no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, a cantar cânticos, hinos, cânticos espirituais. Somos encorajados a isso. Davi tem em mente a cantar louvores ao Senhor, e esse louvor, ele afirma, é oferecido na presença dos poderosos. E esse é um termo que ocorre frequentemente nas Escrituras. Ele é usado com referência a Deus em alguns trechos da palavra do Senhor, outras vezes é utilizado para se referir a seres angelicais, outras vezes essa expressão é utilizada para se referir a governantes humanos, o que provavelmente, o que Davi tem em mente aqui, a governantes humanos. Observe que no verso 4 ele menciona os reis da terra. E independente dessas opções, o ponto central do poeta bíblico é que ele está disposto a oferecer louvores sem reservas, sem medo. Ele está persuadido a dar um testemunho público da sua fé, determinado a louvar ao Senhor, a cantar louvores publicamente, sem reservas, sem medo, sem receios. Louvar ao Senhor. Davi está persuadido, determinado a louvar ao Senhor, a cantar louvores alegremente. No verso seguinte, Davi reforça o fato de que ele continua louvando ao Senhor. No verso 2 ele diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Davi reitera que ele está comprometido em louvar ao Senhor.
Mas observe, meus irmãos, alguns elementos importantes nessa declaração no verso 2. Ele diz que fará isso voltado para o seu santo templo. Voltado, eu me prostrarei. Essa frase tem o sentido de curvar-se, como nós cantamos aqui nessa noite. Prostrar-se em adoração. Significa que a adoração que Davi pretende oferecer ao Senhor, como nós dissemos, é um louvor genuíno, é um louvor pessoal, de gratidão, é um louvor público, mas é uma adoração em submissão a Deus. Notem, ao dizer, voltado para o teu santo templo, me prostrarei, Davi faz o compromisso de fazer algo em submissão à vontade revelada de Deus. Quer dizer, não é cantar de acordo com aquilo que eu quero cantar, não é adorar conforme eu quero adorar, não é fazer conforme eu quero fazer, mas é de acordo com a vontade de Deus. É uma adoração em submissão a Deus, meus irmãos. Esse tipo de adoração apresenta um louvor diferente. Um louvor que parte da revelação de Deus e não da imaginação humana, que é fértil. Não da imaginação humana. Um louvor que, em resumo, adora ao Senhor com mente e coração. Íntegro, completo, integralmente. Em seguida, Davi destaca a misericórdia e a verdade de Deus como objetivos do seu louvor. E, de acordo com Calvino, comentando esse trecho dessa passagem, Calvino menciona que, embora o poder e a grandeza de Deus sejam igualmente dignos de louvor, nada tem uma influência mais sensata em nos estimular a ações de graças do que as misericórdias do Senhor. E comunicamos-nos sua bondade, Ele abre nossa boca para cantar os seus louvores. E é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que se prostrará em adoração ao Senhor por causa da fidelidade do Senhor, por causa do zelo pactual do Senhor. É por isso que ele diz, louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Davi sabe quem Deus é. Quem é o Senhor para ele? Quem é o Senhor para você, meu irmão, minha irmã? Você sabe quem você adora? Importante também, como você tem adorado o Deus que você adora. Davi sabe bem disso. Quem é o Deus que ele adora? Por isso que ele tem em mente adorar ao Senhor com todo o seu coração, com integridade, com retidão, mas também em submissão à vontade de Deus. E não como ele imagina que tem que ser. Como muitas das vezes ocorre em muitos lugares. As pessoas querem inventar um modo de adorar a Deus, de acordo com como elas acham que tem que ser, e não de acordo com a vontade de Deus. É isso que Davi está dizendo. Ele sabe quem ele adora e por isso ele se prostra em adoração ao Senhor por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus é um Deus da aliança. Porque Deus é excelso, ele diz no verso 6, mas se inclina e age com bondade. Isso fica ainda mais evidente no verso 3. Notem, no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Apesar de nós não sabermos, meus irmãos, o motivo ou a circunstância, o contexto que levou Davi a escrever este salmo, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos dizer que o poeta bíblico foi movido a registrar apenas aquilo que era necessário que nós soubéssemos. E o que é necessário, então, se nós não sabemos o que estava acontecendo com Davi, é necessário sabermos que no dia em que o salmista clamou, o Senhor respondeu e concedeu força a ele. É isso que nós precisamos saber. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos tão impressionados quando as pessoas contam experiências dela, que elas têm com Deus, ficamos tão impressionados com o que aconteceu com elas, o que elas tinham, o que elas passaram, e nós nos esquecemos que o ponto central é: Deus
ouviu a oração do seu povo. É por isso que aqui nós não temos o contexto, nós não temos necessariamente, porque de fato a curiosidade nossa é saber o que aconteceu com as pessoas, né? E como aconteceu. Mas nós não olhamos para aquilo que é central, e o Espírito Santo conduziu o poeta bíblico a registrar isso, para sabermos que no dia em que ele clamou, o Senhor respondeu. Para que também nós, irmãos, possamos lembrar que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Que no dia em que você clamar ao Senhor, Ele te responderá. E Ele alentará a sua força, Ele te fortalecerá. Interessante que essas duas ideias, orar e dar graças, também estão presentes no pensamento paulino. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 17 e o verso 18, estão juntinhos, lado a lado. Paulo instrui aos crentes de Tessalônica a orar sem cessar e a em tudo dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de gratidão e de louvor a Deus. E essa vida deve ser uma vida habitual, um hábito. Assim como também a vida de oração. A vida cristã deve ser uma vida de oração, deve ser habitual. O cristão deve ser alguém que ora constantemente e que por meio da sua oração, você saiba, é assim que Deus muitas vezes te fortalece. É assim que Deus muitas vezes nos fortalece por meio da oração. Mas notem que a partir do verso 4 ao 6, Davi também pensa a respeito dos reis da terra. Ele faz uma oração por conversão. Davi tem em mente que todas as pessoas, todos os reis, todos os poderosos também louvem ao Senhor. Ele diz: todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, eles o conhecem de longe. No verso anterior, no verso 3, Davi havia mencionado a palavra do Senhor, que ela está engrandecida acima de tudo, assim como o nome do Senhor é engrandecido. E aqui, meus irmãos, Davi diz que quando os reis ouvirem as palavras da boca do Senhor, eles louvarão e cantarão os caminhos do Senhor. Percebam, embora Davi tenha disposto o seu coração para louvar a Deus, ele entende que isso é imprescindível para ele como servo do Senhor, como alguém que tem um relacionamento com Deus. É imprescindível que ele esteja disposto a adorar ao Senhor, a viver uma vida de gratidão. Mas ele não entende que isso por si só é suficiente, tamanha a grandeza, a majestade de Deus. Ele deseja que todos louvem ao Senhor. Sabe quando você encontra algo que você gosta, normalmente você quer que outras pessoas também gostem. É assim que acontece com a gente. Quando a gente gosta de uma coisa e a outra pessoa fala assim: eu não gosto disso, você fica inconformado. Você fica: como é que essa pessoa não gosta disso? Às vezes uma comida, isso é tão gostoso, como que a pessoa não gosta? Davi tem em mente que Deus é tão majestoso, tão grandioso, tão poderoso, que as outras pessoas também precisam louvá-lo. Os outros também precisam conhecê-lo. Por isso que ele menciona o fato de que quando ouvirem as palavras da tua boca, também te louvarão. Entretanto, irmãos, de acordo com o Salmo 2, os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Davi não teve o privilégio de ver esse desejo realizado. Porém, quando a palavra de Deus se fez carne, quando Cristo habitou entre nós, quando o ungido do Senhor, mencionado no Salmo 2, quando o Filho de Deus, o Messias, esteve entre nós, as palavras da boca do Senhor foram anunciadas e os caminhos do Senhor foram
anunciados, e então o Senhor passou a ser cantado em toda a terra. Os discípulos de Cristo, desde a grande comissão, ou a partir de Atos 1:8, tornaram-se testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho passou a ser anunciado e recebido em todas as nações, o que provavelmente Davi gostaria de ter visto. O que Davi gostaria de ter visto. Aguardando, ele tinha essa expectativa de ver todos os reis, todas as nações louvando ao Senhor. Glórias a Deus, porque o Evangelho tem sido proclamado e anunciado a todas as nações. E nós aguardamos, irmãos, o dia em que as nações andarão mediante a luz e os reis da terra trarão a sua glória. Apocalipse 21:24. O apóstolo João diz: aguardamos com expectativa este grande dia. Davi não pôde ver isso, mas nós temos o privilégio de não só ver, mas de sermos também agentes que proclamam, que anunciam, que testemunham publicamente o que Davi gostariam de anunciar publicamente. Tem um preço a ser pago por isso. Mas mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Davi prossegue para a parte final do seu louvor, versos 7 e 8, expressando confiança no Senhor. Embora Deus seja incomparável, Ele esteja acima de tudo, ainda assim, o verso 6 menciona que Ele se atenta para os humildes. E é por isso que nos versos finais, Davi faz uma confissão, uma expressão de confiança no Senhor. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desamparem as obras das tuas mãos. Meus irmãos, as palavras de Davi aqui demonstram que o vínculo que ele possuía com Deus era de um relacionamento íntimo, vivo, de comunhão com Deus. Davi sabia que Deus tinha agido no passado. É isso que ele menciona nos versos iniciais deste salmo. Ele sabia que Deus tinha agido. Por isso, Davi expressa sua confiança em Deus no presente e no futuro. Observe que a confiança de Davi não é como a confiança de alguns dos nossos dias. Não é uma confiança triunfalista. É uma confiança realista. Não é uma confiança como que eu nunca vou passar por problemas. Eu nunca vou ter dificuldades. Eu nunca passarei pelo vale da sombra e da morte. A confiança de Davi, a perspectiva de Davi sobre a vida é que, ainda que ele ande em meio à angústia, tu me refazes a vida. O Senhor me restaura, pois o Senhor está comigo. Essa é a confiança de Davi. Ele sabe que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o seu pastor. É por isso que a confiança de Davi não é uma confiança triunfalista, emocionalismo. Não é isso. Ele sabe que poderão vir dias de muitas dificuldades pela frente, mas ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que Deus está com ele e que este Deus é quem o refaz a vida. Embora ele esteja disposto a viver com gratidão e louvor a Deus, não significa que Davi tem em mente que ele não passará por problemas, por dificuldades, que as adversidades serão isentas da sua vida. Quando a gente diz que nós devemos viver uma vida de gratidão, às vezes parece que a pessoa não tem problemas. Aquele irmão está sempre sorrindo, aquele irmão não tem problemas. Mas a realidade é que todos nós temos. Mas é a perspectiva de cada um.
como a pessoa enxerga a vida, como ele entende que ele passa pelos problemas. Não é anulando os problemas. Eles não deixam de existir, Davi sabe disso, mas ele sabe que Deus é fiel. Ele conhece o Senhor. Novamente eu quero citar algumas palavras de João Calvino sobre este verso. Ele diz: na menor aproximação do perigo, temos medo. Como se nossas emergências impedissem a esperança de libertação divina. Mas esse é o verdadeiro ofício da fé. Ver a vida no meio da morte. E confiar na misericórdia de Deus. Não como aquilo que nos proporcionar uma isenção universal do mal, mas como aquilo que nos vivificará no meio da morte, a cada momento. Este é o verdadeiro ofício da fé, irmãos. Permanecer confiando na misericórdia do Senhor em meio à angústia. Davi não ignora o fato de que ele poderia passar por novas angústias, mas ele se mantém confiante na misericórdia de Deus. O servo do Senhor, ele passa e passará por provações, por tribulações e por angústias, mas o servo do Senhor se mantém confiante nas misericórdias do Senhor. Portanto, irmãos, se por um lado encontramos neste salmo um compromisso do salmista de engrandecer, de louvar, de prostrar-se, de oferecer adoração a Deus em submissão ao Senhor, por outro nós vemos aqui também a ação soberana de Deus na vida do salmista. Nós vimos, por um lado, a disposição do salmista, mas também nós vemos neste salmo que o Senhor é o Deus que responde, que o Senhor é o Deus que fortalece, que o Senhor é o Deus que preserva, que o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que completa a sua obra, diz o salmista. A tua mão me salva, no final do verso 7. O Senhor me levará a bom termo. Verso 8. O Senhor é esse Deus da aliança, o Deus que é fiel. Essa confissão, irmãos, de Davi, uma confissão de um coração grato a Deus, aponta para a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Cristo é o verdadeiro objeto da nossa gratidão. Pois Deus enviou ao mundo o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Davi se prostra diante do templo, mas nós nos prostramos diante daquele que é maior do que o templo. Nós cultuamos nesta noite aquele que é maior do que o templo. Em Jesus, a presença de Deus não está restrita a um lugar. É por isso que você não deve pensar que você cultua e adora a Deus apenas no domingo, mas que a sua vida é uma adoração a Deus constante. Constante. Cristo é a resposta definitiva também para o nosso clamor. Davi confessa que no dia em que ele clamou, o Senhor respondeu. Essa realidade se cumpre plenamente em Jesus, que é o mediador da nossa oração e aquele em quem nós recebemos todas as promessas de Deus. Por meio de Cristo, por meio dele, nós temos ousadia e acesso à presença de Deus e também todas as promessas de Deus. Por meio de Cristo também temos esperança e levamos a esperança a todas as nações. Aquilo que Davi não pôde ver. Davi sonhou com esse dia em que todos os reis da terra louvariam ao Senhor. Mas esse desejo se cumpre em Cristo, que enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho. Hoje, todos os povos, todas as línguas, podem confessar que Jesus é o Senhor. E temos uma responsabilidade, cada um de nós, de anunciar
a todas as nações, de ter esse mesmo desejo, ardendo no nosso coração, como ardia no coração de Davi, tem que arder no seu e tem que arder no meu coração também, irmãos. Que os outros louvem ao Senhor. Cristo é a garantia da obra completa que o salmista menciona. Essa obra completa de Deus em nós. O salmista termina confessando: o Senhor levará a bom termo a sua obra. Isso te faz lembrar alguma passagem no Novo Testamento? Isso nos faz, sim, lembrar o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Cristo nós temos essa certeza de que não seremos abandonados. Temos essa convicção, porque somos obras das mãos do nosso Redentor, que nos redimiu, que nos comprou com o sangue do seu Filho. Concluindo, irmãos, quando olhamos para Cristo, vemos a plenitude do que Davi está expondo neste salmo. Em Cristo temos a maior razão de todas para a confissão de gratidão. Fomos salvos pela graça, somos sustentados diariamente pelo Espírito Santo e guardados para sempre pela fidelidade do nosso Senhor. Você está seguro pela fidelidade do Senhor. Por isso, louve, engrandeça ao Senhor. Viva uma vida de gratidão ao Senhor, em submissão à vontade do Senhor. Oremos.